Oi, meu nome é Soraya Chaves, eu sou animadora, ilustradora e diretora do Sheila Faz Cria Studio. Sou formada em design de animação pela Universidade Anhembi Morumbi e especializada em produção executiva pela EBAC. O coração do Sheila Faz Cria Studio são as histórias, independente do formato que elas venham a ser contadas. E eu sempre quis trazer artistas de voz para contarem elas pra gente. E durante esse caminho, eu resgatei um sonho antigo. E no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre como tem sido a minha jornada como estudante de voz e dublagem e os aprendizados que eu venho recolhendo. Eu sempre quis estudar dublagem, foi a primeira profissão que eu sonhei em ser. Eu lembro de ver o Bom Dia e Companhia e a TV Globinho e percebendo aos poucos que as vozes estavam se repetindo. E eu pensava assim, cara, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo aqui. Como que a voz da Docinho tá aqui de novo? Aí de novo, de novo. E aí eu fui me dando conta do que era dublagem. Na época eu até conversei com a minha família que eu queria fazer. E aí eles não apoiavam, né? Eu fui deixando de lado esse sonho. E aí eu lembro que eu sabia que você não precisava do DRT até os seus 16 anos. E eu lembro que quando eu fiz 16 anos foi um momento meio... vai ficar pra próxima. Aí vida vai, vida veio, eu estudei arquitetura, aí depois eu estudei animação, que foi muito legal. E aí eu fui tendo esse sonho dormente dentro de mim. Ele voltou com tudo para a superfície quando eu, como artista, comecei a expor o meu trabalho nos elas de eventos de anime, de cultura geek e tudo mais aqui no Rio de Janeiro. E aí sempre tinha um painel de dublagem. E quando os dubladores estavam no palco, eu parava tudo que eu estava fazendo e eu ficava hipnotizada com o que estivesse acontecendo ali. Em um desses eventos, antes de ter um painel de dublagem, uma moça passou na minha mesa. Uma moça muito simpática. E aí eu comecei a apresentar o livro Eu Como Estrela. Eu falei que era um livro escrito por uma psicóloga, ilustrado por mim, como eu sempre falo. E eu contei um pouco mais da história de como, quando eu estava trabalhando nesse livro, a minha cachorrinha virou estrelinha. Aí essa moça simpática quis comprar o livro. E aí eu perguntei, você quer com dedicatória? Aí ela falou, quero. E eu perguntei, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aí ela falou, é Miriam. Miriam com M de mamãe. Ai, meu Deus. Eu estava vendendo um livro para Miriam Fischer. Tá bom? Aí eu por dentro tava... que legal! Mas aí, tipo, tava no meu modo atendimento ao público também. E aí foi tão engraçado porque deu algum problema na maquininha. Aí ela veio para trás da minha mesa. Só que, tipo assim, eu tava em um evento que a gente tem que ficar em pé muito, muito tempo. E aí, nesse dia, eu tinha tirado o sapato. Nesse dia, eu tinha tirado o sapato. E aí, a Miriam Fischer, ela veio para trás da minha mesa e eu estava descalça. Sabe aqueles sonhos que você tem, que você vai pra escola de pijama? Foi assim, esse momento pra mim. Eu nunca vou esquecer que eu vendi um livro descalça pra Miriam Fischer. Gente, que doideira. Mas assim, foi uma memória muito gostosa. Beleza. Aí, né, eu tô lá seguindo a minha vida, desenhando, fazendo produto, projeto. Eu moro em um bairro que é bastante tradicional, da dublagem. E tem vários estúdios instalados nesse bairro. Filmou ela? Filmou? Ah, legal. Então vamos lá. E agora com vocês, os bastidores da dublagem de Xena, a princesa guerreira. Você não perdeu o jeito, Xena. E você ainda é mal como sempre, Aris.
Isso é o mais difícil, né? Peraí, deixa eu pegar o banquinho. Entendeu? Fazem 30 loops por hora. Assim, a gota d'água pra mim com esse negócio de estudar dublagem foi que tem um lugar aqui que eu frequento bastante, que é um lugar de artigos religiosos, que eu costumo ir pra comprar vela, incenso, essas coisas todas. A atendente começou a conversar comigo, perguntou o que eu fazia. E aí eu falei, eu trabalho com ilustração, animação e tal e tal. E aí ela falou, nossa, que interessante. Aqui vem um rapaz que faz aquele negócio com a voz, trabalha com aquele negócio de voz. Aí eu, dublagem? Ela falou, isso aí mesmo. Ela deu, assim, vários detalhes da vida da pessoa. E aí eu fiquei tipo... Todo dublador precisa ser ator. Eu nunca imaginei que eu fosse me tornar atriz, né? Eu estou me tornando. Tá descobrindo essa dimensão do que a experiência humana pode ser. Nossa, é algo que expande a sua consciência, os seus horizontes. Eu lembro que na minha primeira semana estudando teatro, eu tava super entusiasmada com a morte do ego, que o ator precisa trazer pra prática. Em algumas vertentes do teatro, você precisa se colocar em um ponto neutro para que você se torne um instrumento do seu personagem. E aí, eu lembro que na primeira semana, beleza, eu botei no ponto neutro e eu não sabia tirar do ponto neutro. Eu fiquei até, tipo, a próxima aula, assim, meio... Gente, quem sou eu? Se você precisa estar no ponto neutro para atuar e para ser o zero, o que é esse zero? É o estado puro da alma? Perguntas profundérrimas. Quanto mais você vai estudando, mais você vai organizando essas sensações dentro de você e explorando como a experiência humana é rica de expressões, de nuances, intenções, tons. Tá valendo muito a pena fazer teatro. Comecei a estudar dublagem no finalzinho do ano passado. Eu fiz o curso Você Também Pode Dublar, do Cláudio Galvão. Eu recomendo, assim, fortemente, se você for uma pessoa que tá curiosa. Ali você pode ter um primeiro contato, mas sem comprometer tanto o seu tempo e o seu dinheiro, né? Porque já ali ele dá umas dicas valiosíssimas sobre o mercado, sobre como realmente é a profissão. Vale a pena começar por ali, honestamente. Aí depois eu entrei em um curso de prática de dublagem com a Luísa Palomanes. É uma das minhas grandes inspirações no mundo da dublagem, porque foi através dela que eu fui percebendo que existia essa profissão. Então, docinho, qual a melhor coisa em ser uma menina superpoderosa? Eu posso dar socos. Muitos socos. Eu via que a voz do Docinho ia passando de desenho para desenho e aí eu passei a achar muito estranho a voz dela ficar se repetindo. Ela é uma pessoa que é mega atenta aos detalhes e que preza bastante pela qualidade. Um tempinho depois de estar em um curso só de prática de dublagem, eu percebi que estar estudando dublagem uma vez por semana não satisfazia as minhas inquietações que eu tinha sobre querer saber mais e estudar mais e pesquisar mais e me dedicar mais. E aí, então, um dia assim, rolando o feed do Instagram, eu vi que a Melissa Garcia, a vovó Juju, tinha um grupo de estudos que é de um livro que se chama Voice Over Voice Actor. Até me perguntei se eu deveria entrar, porque eu tinha acabado de começar a estudar dublagem, então eu não sabia se era algo que uma pessoa iniciante ia poder aproveitar bem. Acabei entrando, porque ela falou que era uma turma bem heterogênea, e aí tem pessoas de todos os níveis de experiência. Uma das coisas mais legais de você estar no grupo do Voice Over Voice Actor é que, dependendo do plano que você tiver, você pode ter uma consultoria de meia hora com a Melissa. E assim, meia hora de uma catarata de conhecimento. Como diretora de um estúdio de animação, era uma enorme pergunta
como eu iria trabalhar com artistas de voz, como eu iria ter esse contato de uma forma mais profissional, de uma forma mais administrativa. E o ponto de virada para mim é ter acesso a uma pessoa que sabe todos os detalhes que eu estava procurando sobre o universo de voz. Podemos então começar a gravar? Ok. Pode ir. Salve Taiô e Querendé! Salve a alegria dos IBGs! Olha, Soraya, gravar essa sua história para mim foi muito gratificante. Gostei da minha personagem, né? Gostei da historinha dos IBGs, que você sabe que eu gosto, sou da lei e gosto. E estarei sempre à sua disposição quando você precisar. Ai, obrigada, Tá bom, minha querida? Vou ter muito prazer em narrar, interpretar, seja lá o que for. É o trabalho que eu gosto de fazer. Você me proporcionou uma oportunidade a mais de fazer aquilo que eu gosto. Beijo grande, sucesso, muito sucesso para o seu livro. A sorte verdadeira são as pessoas que a gente encontra pelo caminho, né? Só quero deixar uma coisa muito clara aqui. Nunca é tarde demais para você perseguir os seus sonhos, tá? Eu lembro que eu me imaginava numa cama de hospital, né, com todos os meus entes queridos, indo dessa para melhor. E aí o grande arrependimento da minha vida seria não ter tentado a dublagem. E agora eu não vou mais morrer com essa dúvida. Eu desejo que vocês não levem dúvida nenhuma pro seu último dia.